Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que atitudes humanas podem mudar com o tempo? Eu quero exemplificar e mostrar num caso da Bíblia, porque Deus nos alerta quanto a conhecermos a natureza humana. O coração do homem é volúvel, o coração do homem é enganoso e nós temos, cada um de nós, na sua vida, exemplos disto, mas o alerta de Deus é com o nosso próprio coração. Mas nós vemos essa atitude acontecer com outras pessoas também. Os sentimentos mudam. Hoje você admira uma pessoa, amanhã você pode estar odiando aquela pessoa. Casais se juntam apaixonados, pouco tempo depois estão se odiando e querendo até matar um ao outro. Essas coisas acontecem. A mudança no coração humano é típica, por isso nós não podemos confiar no nosso coração para salvação. Mas Deus, sabendo disto, não exige de nós a completa identidade e coerência a vida inteira. Quem garante a nossa salvação é o Espírito Santo em nós e não a nossa firmeza. Qualquer um pode vacilar na sua firmeza. Pedro vacilou, negou Jesus, o que ele consideraria o mais terrível para ele. Ele era apaixonado pelo seu Senhor, ele dava vida, como de fato deu a vida pelo Senhor. Mas no momento crítico, ele negou o Senhor. Cada um de nós tem alguma experiência assim na sua vida, e nós podemos lembrar como nosso humor mudou, nossa dedicação mudou, nosso empenho mudou, nosso amor mudou. O Senhor disse: o amor de vocês é como um vento, como uma nuvem de fumaça, a neblina da manhã que se dissipa. Eu gosto de ver a neblina da manhã. Aqui na região da Baía de Guanabara, são poucos dias no ano em que isso acontece, mas na região serrana acontece mais frequentemente. A gente vê pela manhã aquela neblina bonita, é um nevoeiro, mas isso significa que dali a pouco vai se dissipar e o sol vai abrir forte naquele dia. Mas é bonito a gente ver aquilo, a gente fica impressionado com aquela neblina, mas ela se dissipa logo. Pois é, Deus sabe que nós somos assim, portanto, a garantia da nossa salvação, o penhor da nossa salvação não é a nossa firmeza, mas é o Espírito Santo em nós, que testifica conosco que somos filhos de Deus. O Espírito Santo em nós é o penhor, é a garantia, é o selo da salvação. O Espírito Santo de Deus em nós. Mas nós somos falhos e volúveis individualmente e também em grupo. Quem acompanha a política vê que a história dos partidos muda completamente com o passar do tempo. Um partido trabalhava numa direção, adotava certas ideias, certos princípios. Com o passar do tempo mudou tudo. Os políticos então nem se fala, são volúveis como a água, vão para aqui, para ali, para colar, de acordo com a onda do momento. E a gente tem que aprender que o ser humano é assim. O Pilatos lavou as mãos, ele sabia que Jesus era inocente. Anteriormente ele escreveu uma carta, porque o imperador tinha
curiosidade de saber quem era Jesus, porque já se falava nele lá na sede do Império Romano. O Pilatos escreveu uma carta descrevendo Jesus. Ele era um admirador de Jesus e sabia que Jesus era inocente. Na hora do julgamento, ele se deixou levar pela pressão dos sacerdotes. Ele entendeu que aquilo era garantia de manutenção do cargo dele, e ele precisava agradar os líderes judeus. Então ele se rendeu, ele se vendeu. Mas isso é o normal. Você conhece uma pessoa antes de ele entrar na política. Depois que ele entra na política e que galgou um cargo mais elevado, uma posição mais elevada, você procura por ele ou por ela. É muito comum dessa pessoa ignorar você, fingir que nem conhece você. Mas isso é assim. Eu me lembro do pastor Sarmento contando a história de uma mãe lavadeira que trabalhou, se dedicou, ela se empenhou pelo filho. Tinha um filho só e ela fez tudo para que aquele filho estudasse e, por fim, num passo mais importante, entrou numa faculdade de medicina e ela trabalhou mais ainda para que o filho conseguisse estudar. Na formatura, aquela festa, ela se aprontou o melhor que ela podia, mas ela não podia esconder, mesmo com roupas e o que fosse, ela não podia esconder a condição humilde dela. Era uma trabalhadora braçal, dedicada, que estava ali na festa que seria da maior alegria para ela, a formatura de um filho. Meu filho vai ser médico, vai ser doutor, aquela glória para ela. Então, na grande festa, ela percebia que o filho estava fugindo dela. Ela chegava perto do filho, o filho saía para outro lugar. Ela chegava perto, ele ia para outro lugar, até que ele ouviu de longe alguém lá, algum colega, perguntando por que a mulher ia atrás dele. Perguntou: aquela ali, quem é? Ele cochichou pro colega: é minha empregada. Pois é, a mãe fez tudo por ele e no dia da formatura ele quis ignorar a mulher, porque a mãe era muito humilde e podia denegrir a imagem dele, que agora ele era um médico, era um doutor. Como pessoas são volúveis, vaidosas e mudam o seu coração. Pessoas são infiéis às suas amizades quando trocam por algum interesse. Isso é comum de acontecer. Eu quero citar aqui em Jeremias 42 um caso que aconteceu quando Israel estava sendo dizimado, o reino do norte acabou, ficou só Judá, seguiu o mesmo caminho de idolatria, se afastando de Deus, e o Senhor castigou Judá também, mandou inimigos virem, derrotarem, tomarem partes de Judá. Por fim, Judá ficou reduzido a um pequeno pedaço de terra em volta de Jerusalém, uma população muito pequena, mas continuaram a se afastar de Deus. O Senhor mandou os babilônicos que tomaram Jerusalém, destruíram totalmente a cidade, destruíram o templo, mataram a maior parte da população de Jerusalém e Judá e levaram uns poucos cativos. A elite, os que tinham estudo, junto com os livros, aqueles que eram mais nobres da corte, o rei da Babilônia levou como assim um tesouro cultural. Para preservar a cultura daquele povo, a Babilônia levou um punhadinho de gente, entre 5 e 10 mil pessoas da elite de Judá, levou cativos para a Babilônia. E o restante que ficou muito pouco espalhado. O rei da Babilônia ainda deu permissão a esses punhadinhos de gente que tinha ficado em Judá para eles cultivarem a terra, sobreviverem com aquilo, para não deixarem a terra abandonada. E aqueles que ficaram ainda insistiram em se unir, em ter alguma atitude conjunta para sobreviverem,
Por fim, eles ficaram com medo pelo que tinha acontecido, eles ficaram com medo da Babilônia, porque num movimento ali eles tinham matado alguns soldados da Babilônia, estavam com medo da represália e queriam ir para o Egito. Mas, mantendo talvez a última chama de esperança em Deus, eles ainda pensavam que Deus pudesse ser favorável a eles, quebrando galho ou torcendo a justiça. A expressão quebra-galho é muito típica neste caso, que Deus torceria a justiça para facilitar a bênção para aquele povo. É o que muita gente está esperando nas igrejas. A pessoa vai à igreja fazer uma campanha, deixar dinheiro lá, pensando que vai comprar Deus. Ele quer a bênção. Ele, com a vida errada, não pensa em se consertar, não quer obedecer a Deus, não quer seguir o caminho de Deus, não quer ter o trabalho de ler a Bíblia e entender o que Deus quer, mas ele vai à igreja, ele vai a uma campanha, ele deixa dinheiro lá em troca da oração poderosa. Ainda ele se ilude. É muita gente que está nessa situação, se iludindo, indo à igreja com a vida toda errada e em pecado, achando que vão comprar Deus, que ainda assim vão ter a bênção de Deus. Foi isso que o povo fez, aquele restinho que estava em Judá, que se aglutinou depois já que a cidade tinha sido destruída, aquele pouquinho que se aglutinou, que se ajuntou, querendo ir ao Egito, mas queriam uma palavra boa de Deus. Como o profeta Jeremias estava ali, eles chamaram o profeta e perguntaram a ele. Então esse é o texto que começa assim: chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: nós te apresentamos a nossa humilde súplica. Humilde, a gente vai ver no decorrer do texto que de humildade não tinha nada. A nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor Deus por nós e por este resto, porque dos muitos que éramos, só restamos uns poucos. Então, roga por nós ao Senhor, e o que o Senhor disser, e nós vamos querer obedecer, vamos fazer segundo toda palavra que o Senhor teu Deus enviar para nós, seja ela boa ou má, nós obedeceremos à voz do Senhor. Bem, isso é o que acontece em muitas igrejas. A pessoa vem quebrantada, passou, ora por mim, eu estou sofrendo muito, porque eu tenho andado direito assim e tal, não sei o que, tenho sofrido, pessoas se levantam para me perseguir, meus parentes estão querendo me perseguir. Com a minha experiência já de longos anos de ministério, mais de 50 anos, eu digo o seguinte: a maior parte desses casos é falsidade. A pessoa está sendo perseguida porque ela fez coisa errada, e ela não é tão fiel assim a Deus, não, e ela vive em pecado, mas ela vem humildemente pedir a bênção de Deus. Todas essas pessoas, quando vêm pedir oração ao pastor, quando vêm pedir a bênção de Deus, elas vêm humildes, entre aspas. A humildade delas não tem nada de humildade. Elas estão ali interessadas na bênção, mas com falsidade no coração. Deus falou para o profeta Ezequiel uma vez o seguinte: ó meu servo, esses homens, líderes, anciãos, vêm a ti humildes, com aparência de humildade, como quem quer consultar o Senhor. Eles estão cheios de ídolos no seu coração. Eu acaso permitirei que eles me interroguem? Não, quando eles vierem a ti eu vou responder segundo o coração deles, para que eles sejam apanhados e enganados, porque eles são falsos. Eu creio que Deus pode dizer a mesma coisa de muita gente que vai às igrejas. Vão com falsidade. Eles não estão querendo mudar de vida, não estão querendo deixar o pecado, consertar a sua vida.
Eles estão indo à igreja porque eles querem a bênção de Deus. Só para você poder entender, porque Deus vai permitir que as igrejas sejam destruídas. Igreja na forma de templos. No mundo inteiro, as igrejas estão sendo perseguidas, os templos destruídos. E essa gente que vai à igreja buscar a bênção de Deus com coração falso, não vão ter nem onde mais buscar, porque se eles não buscam a Deus em espírito e em verdade, entenda isto, não é na igreja, no templo que eles vão achar a Deus, mas todos eles vão humildemente. Você já reparou? Cabeça baixa, com a roupa de igreja, quietinhos lá, são todos humildes. Humildes é na falsidade da aparência ali no templo, porque quando eles saem dali não tem nada de humildade nem de Deus, não, é mundo e pecado que eles estão vivendo. Pois é, o que aconteceu naquela ocasião acontece hoje, todos humildes, aquele monte de gente. Eu não sei o número, a Bíblia não traz, eu estimo talvez umas 3.000 pessoas por aí, talvez um pouquinho mais. Eles estavam juntos ali, todos com aparência de humildade. O profeta Jeremias, consulta a Deus por nós. Tá bem? Eu vou consultar. O que o Senhor falar, eu vou dizer para vocês. Deus demorou 10 dias de propósito, sem falar. Mas em 10 dias a comida acaba. Eles estavam ali todos fora de casa, fora de sua plantação. Comer 10 dias era uma grande parte do que eles tinham para comer. Eles começaram a se apertar, a situação fez pressão sobre eles, e em 10 dias veio a palavra do Senhor: não entre no Egito. Mas eles já tinham decidido e já estavam a caminho para lá, mochila nas costas, sandália nos pés, bordão na mão, a caminho do Egito. Mas eles não eram humildes, queriam obedecer a Deus. O coração é falso. Aprenda isso, meu irmão, a lidar com as pessoas. Alguém disse, eu achei muito interessante, que lágrimas, choro, isso não é prova de um coração ardente. Nada chora mais do que um bloco de gelo. Pois é, aprenda isso. Quando pessoas vierem humildes, quebrantadas, chorando: pastor, ora por mim, meu irmão, minha irmã, eu estou sofrendo tanto. Comece a pensar que a natureza humana é a mesma, não mudou. Falsidade não convence o coração de Deus, não, não e não. Deus quer ver um coração sincero, quebrantado, compungido, se consertando dos pecados para poder seguir o caminho do Senhor. Cuidado com quem frequenta a igreja, cuidado com quem chega muito humildemente, ou às vezes até em lágrimas. Cuidado, o coração do ser humano é enganoso. A nós nos engana muitas vezes, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece a verdade. E se isso está falando com você, meu irmão, se isso está falando com você, minha irmã, comece a entender que não é desse jeito que você vai ganhar o Senhor, não. Não é com falsa humildade, nem com lágrimas que você vai ganhar o Senhor, muito menos com dinheiro e campanhas. É com o coração quebrantado e arrependido de pecados e se consertando. É assim que você vai ver Deus favorável a você. Comece a entender que você precisa ter uma atitude diante de Deus.